Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e hoje a gente vai fazer uma questão do ano de 2020 da prova da EAR e a questão 75. Ela fala o seguinte: um professor cronometra o tempo TS que um objeto lançado a partir do solo, verticalmente para cima e com uma velocidade inicial, leva para realizar um deslocamento ΔXS até atingir a altura máxima. Em seguida, o professor mede, em relação à altura máxima, o deslocamento de descida ΔXD ocorrido em um intervalo de tempo igual a 1/4 de TS, cronometrado inicialmente. A razão ΔXS sobre ΔXD é igual a quanto? Considere o módulo da aceleração da gravidade constante e que, durante todo o movimento do objeto, não há nenhum tipo de atrito. Gente, para a gente começar a fazer essa questão, vamos anotar os dados e entender a situação. A esfera inicialmente está parada e ela é lançada com uma velocidade inicial desconhecida para cima, contra a aceleração da gravidade, em um tempo inicial. Depois, a gente vai ter, quando ela sobe, um tempo de subida. E nesse ponto aqui, onde ela faz um deslocamento de subida, nessa altura máxima, a velocidade dessa esfera vai ser 0. Logo depois, ela começa a descer, ela desce um pouquinho, e esse tempo que ela começa a descer é dado como tempo de descida, que vai ser 1/4 do tempo de subida. Essa é a situação que o problema descreve para a gente. Sendo assim, a gente vai precisar encontrar a razão entre o ΔXS sobre o ΔXD. Vamos lá. Antes da gente encontrar esses deslocamentos, a gente precisa encontrar o tempo de subida e o tempo de descida. Para isso, a gente vai supor alguns valores. Então, você pode inventar qualquer valor que você quiser. Eu estou supondo que a velocidade inicial dessa esfera vai ser de 10 metros por segundo. E que a aceleração da gravidade, nesse caso, para facilitar as contas, também vai ser 10. Tendo isso em vista, a gente pode encontrar o tempo que ela demora para subir e depois o tempo que ela demora para descer. Vamos lá. A gente pode utilizar a função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT, e substituir esses valores que a gente supôs. Então, nessa subida, quando ela sobe, a velocidade final dessa esfera vai ser 0. Então, a gente vai ter 0 igual à velocidade inicial, que foi um valor que a gente inventou, 10, menos 10 TS, onde 10 vai ser a aceleração da gravidade. Esse sinal negativo ele surge por causa do movimento da esfera. A esfera está subindo, a aceleração da gravidade está para baixo. Como a aceleração da gravidade está em um sentido oposto ao do movimento da esfera, ela vai admitir um sinal negativo. Tendo isso em vista, a gente vai passar menos 10 TS para o outro lado. E a gente vai ter 10 TS igual a 10. Isolando o TS e passando o 10 para o outro lado, dividindo, a gente vai ter TS igual a 10 sobre 10. E isso vai dar 1 segundo. Esse vai ser o nosso tempo de subida. Agora, a gente precisa encontrar o tempo de descida, que vai ser 1/4 do tempo de subida. Se o tempo de subida é 1 segundo, o tempo de descida vai ser 1/4 de segundo. Agora que a gente encontrou o tempo de subida e o tempo de descida, a gente precisa encontrar esses deslocamentos. Para encontrar esses deslocamentos, a gente pode utilizar a função horária da posição. Para a subida, a gente vai usar S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2 vezes t ao quadrado. Vou passar esse S0 para o outro lado. E S menos S0 vai dar ΔS, que vai ser o deslocamento. Ou melhor, nesse caso vai ser ΔXS, que vai ser o deslocamento de subida. E assim a gente vai ter ΔXS, que vai ser o deslocamento de subida, igual a V0 vezes o tempo de subida, mais A sobre 2 vezes o tempo de subida ao quadrado. Substituindo os valores, a gente vai ter 10, que vai ser a velocidade inicial que a gente supôs, vezes o tempo de subida, que é 1, menos 10, que é a aceleração. Esse sinal negativo é porque a esfera está subindo, lembrando disso, menos 10 sobre 2 vezes 1 ao quadrado, onde 1 é o tempo de subida. 10 vezes 1, 10. 10 sobre 2, 5. E assim a gente vai ter ΔXS, que é o deslocamento de subida, vai ser 10 menos 5. E com isso a gente vai encontrar um deslocamento de subida igual a 5 metros. Para a descida, a gente vai ter alguma coisa parecida. A gente vai fazer todos esses passos e vai chegar em uma expressão parecida. Eu adiantei esses passos para a gente não precisar fazer a mesma coisa. Agora, a gente vai substituir esses valores. Como ele começa a descer com velocidade inicial igual a 0, a gente vai ter
ΔXD, que vai ser o deslocamento de descida, igual a 0, que vai ser a velocidade inicial na queda, vezes 1/4, que é o tempo de descida, mais 10 sobre 2 vezes 1/4 ao quadrado. 0 vezes 1/4 é 0, e 10 sobre 2 é 5. Sendo assim, a gente vai ter ΔXD igual a 5, que é resultado de 10 sobre 2, vezes 1/4 ao quadrado. 1/4 ao quadrado é 1 sobre 16, né? 1 ao quadrado e 4 ao quadrado. Com isso, a gente pode dizer que o deslocamento de descida é 5 sobre 16 avos metros. Agora que a gente descobriu o deslocamento de subida e o deslocamento de descida, a gente pode encontrar a razão entre eles. Para isso, a gente precisa substituir esses valores na razão. O deslocamento de subida sobre o deslocamento de descida vai ser 5 sobre 16. E a gente vai ter uma divisão de fração. Em uma divisão de fração, a gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Dessa maneira, a gente vai ter 5 vezes 16 sobre 5. A gente inverteu a fração de baixo. A gente pode simplificar o 5 do numerador com o 5 do denominador, e assim a gente vai ter uma razão igual a 16. E assim o gabarito vai ser a letra D, que já estava aqui dando spoiler para vocês. Eu agradeço muito a atenção e desejo a todos ótimos estudos.